Prévia da inflação avança 0,59%, a maior alta para o mês de maio desde 2016. No Rio de Janeiro, operação conjunta na Vila Cruzeiro deixa pelo menos 21 mortos. E você vai ver também. Ações da Petrobras caem após governo anunciar troca na presidência. E Guedes vê reação equivocada do mercado. A Anvisa recomenda que os aeroportos adotem medidas de proteção para prevenir a chegada da varíola dos macacos ao Brasil. Guerra na Ucrânia completa 3 meses e segue gerando consequências no mundo inteiro. Hoje é celebrado o Dia Nacional do Café, a bebida mais consumida no Brasil depois da água. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O IBGE divulgou hoje a prévia da inflação para o mês de maio e o índice oficial apresentou queda. A previsão de uma alta nos preços de 0,59% foi bem abaixo de 1,76% registrado no mês de abril, a maior alta para o mês de maio desde 2016. A alta dos preços, que vem tirando o sono e o poder de compra do brasileiro, deve ser um pouco mais amena em maio. É o que mostram os dados divulgados pelo IBGE. Segundo o IPCA 15, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, maio deve fechar com inflação de 0,59%. O número representa uma desaceleração em relação a abril, que registrou 1,73%. Ainda assim, a variação é a maior para o mês de maio desde 2016, quando foi registrada a marca de 0,86%. No acumulado em 12 meses, o índice foi de 12,20%, superando os 12 meses anteriores. A meta do Banco Central para a inflação nesse ano é entre 2% e 5%. No ano, o IPCA 15 acumula alta de 4,93%. Segundo o IBGE, todos os grupos de produtos e serviços pesquisados apresentaram aumento nos preços, exceto a habitação, queda de 3,85%. O resultado foi influenciado pela queda de 14,09% na energia elétrica. Em abril, passou a vigorar a bandeira verde, no lugar da bandeira de escassez hídrica, que acionava R$ 14 na cobrança da conta a cada 100 kW consumido. Os demais grupos todos apresentaram alta. Alimentação e bebidas, 1,52%. Artigos de residência, 0,98%. Vestuário, 1,86%. Transportes, 1,80%. Saúde e cuidados pessoais, 2,19%. Despesas pessoais, 0,74%. Educação, 0,06%. E comunicação, 0,50%. E olha só, depois da disparada dos preços dos combustíveis, agora é a vez da alta das passagens de avião. Os dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que o transporte aéreo teve alta de 18,40% este ano. A maior variação entre os itens pesquisados na comparação do IPCA 15, a prévia da inflação do país. Em 12 meses, o item quase dobrou de preço. A alta foi de 89,19%, perdendo somente para a disparada do preço da cenoura de 146,31%. Entre os 50 itens que mais subiram, chama atenção também a alta de 10,89% de vários medicamentos. E olha só, as ações preferenciais da Petrobras operaram em queda nesta terça-feira, depois de nova troca no comando da estatal. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse em Davos que a reação do mercado à demissão do presidente José Mauro Coelho é equivocada. Os ativos da empresa recuaram cerca de 4% na Bolsa Brasileira, chegando a cair até 4,7% ao longo do dia.
O viés de queda das ações da estatal se repetiu no pré-mercado de Nova York nesta terça-feira, atingindo 11% de baixa. O ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Internacional, que cabe ao presidente da Petrobras e à diretoria tratar do preço de combustíveis. Para o ministro, a reação do mercado à demissão de presidente da estatal é equivocada. Na noite de segunda-feira, o Ministério de Minas e Energia anunciou a demissão de mais um presidente da Petrobras. Após 40 dias no cargo, José Mauro Ferreira Coelho foi dispensado. Para o lugar dele, o governo decidiu indicar Caio Mário Paes de Andrade, nome de confiança do ministro Paulo Guedes, onde ocupava o cargo de secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Ele também já foi presidente da Serpro, empresa estatal de tecnologia da informação. A indicação precisa ser aprovada pelo Conselho de Administração da Petrobras, no qual o governo tem maioria por ser o acionista majoritário da empresa. Em abril, Andrade chegou a ser cotado para presidir a estatal depois de o economista Adriano Pires ter recusado o convite para ocupar o cargo. Na ocasião, o governo buscava um sucessor para Joaquim Silva e Luna. E vamos então ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta terça-feira, depois de 3 dias seguidos de queda. A moeda norte-americana subiu 0,16% e encerrou o dia cotada a R$ 4,812 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta nesta terça-feira, mesmo puxado para baixo pela nova troca de presidente da Petrobras nos holofotes. O indicador subiu 0,21% e encerrou o dia a 110.581 pontos. E olha só, analistas reunidos em Davos, no Fórum Econômico Mundial, alertaram que a inflação é risco para a estabilidade na América Latina. Um diagnóstico pessimista para o qual recomendam o reforço das instituições e do multilateralismo. O venezuelano Moisés Naim, ministro no final dos anos 80 e desde então analista de política internacional, destacou em um debate que a América Latina está entrando em um período muito perigoso. As previsões variam de acordo com as instituições, mas as ondas sísmicas provocadas pela guerra na Ucrânia, como recentemente apontado pelo Fundo Monetário Internacional, afetarão diretamente a economia latino-americana. Embora a região tenha menos ligações diretas com a Europa do que outras partes do planeta, também será afetada pela inflação e pelo aperto das políticas monetárias, alertou o FMI em abril. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, reduziu no final de abril sua estimativa de crescimento do PIB da América Latina e Caribe para este ano, de 2,1% para 1,8%. Em âmbito global, o horizonte econômico obscureceu, advertiu em Davos a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, apontando um ano difícil, mas sem recessão, nas economias mais desenvolvidas, ao menos por enquanto. E agora falando de uma triste realidade, a quantidade de famílias em situação de miséria aqui em São Paulo cresceu mais de 30% em janeiro deste ano, na comparação com 2021. Quem traz os detalhes é o repórter Almeida Júnior. Pelo menos 619 mil famílias vivem em situação de extrema pobreza aqui na cidade de São Paulo. Esses dados são da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, que reportou um aumento de 30,82% das pessoas em situação de miséria. Para o CadÚnico, o número pode ser ainda maior, já que muitas pessoas estão fora do cadastro. De acordo com o Cadastro Único, são classificadas famílias extremamente pobres, aquelas que sobrevivem com renda per capita mensal de até R$ 105. O estudo enfatiza que a quantidade de pessoas que pedem comida, roupas e trabalho se dá principalmente em consequência da pandemia de Covid-19. Com o agravamento da situação econômica, muitas famílias passaram a morar na rua. A Receita Federal abriu hoje as consultas ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2022, relativo ao ano base 2021. O primeiro lote será pago a cerca de 3.400.000 contribuintes.
As restituições somam 6 bilhões e 300 milhões de reais e serão depositadas em 31 de maio. Também serão liberadas consultas aos chamados lotes residuais de anos anteriores, ou seja, de contribuintes que caíram na malha fina, mas depois acertaram as contas com o fisco. As consultas poderão ser feitas na página da Receita na internet ou no aplicativo da Receita. E você vai ver ainda nesta edição, guerra na Ucrânia completa 3 meses e segue gerando consequências no mundo inteiro. E ainda hoje é celebrado o Dia Nacional do Café, a bebida mais consumida no Brasil depois da água. Os detalhes em instantes. Até já! Estamos de volta, são 18 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana e Maria Alice. Moradores da Vila Cruzeiro acordam ao som de tiros. O tiroteio começou às 4 da manhã, motivado pelo confronto na Vila Cruzeiro, na Penha, zona norte do Rio. Até o momento, mais de 20 pessoas já morreram neste confronto. Houve relatos também de tiros no Complexo do Alemão, onde bandidos tentavam usar uma estrada de terra como rota de fuga. E segundo a Secretaria Municipal de Educação, 13 escolas da rede municipal dos complexos da Penha e do Alemão precisaram ficar fechadas devido ao confronto. E o caso do ex-governador Sérgio Cabral continua, mas desta vez onde ele vai ser mantido preso. O ex-governador Sérgio Cabral foi transferido na noite de ontem do quartel do Corpo de Bombeiros do Humaitá, na zona sul do Rio, para o grupamento especial prisional da Corporação em São Cristóvão, na zona norte. A determinação foi da juíza Ana Paula Abreu. Cabral foi para o Humaitá ao invés do GPE de São Cristóvão, porque o comandante dos bombeiros, Coronel Leandro Monteiro, alegou que a unidade da Zona Norte fica em área conhecida como influência forte do tráfico de drogas do Morro da Mangueira, além de ser divisa com o presídio Evaristo de Moraes e de se encontrar em obras de reestruturação física, não possuindo condições de acautelar o preso. Mas, segundo o relatório da vistoria, o GPE fica ao lado de 2 escolas, não havendo proximidade de comunidades. E o presídio Evaristo de Moraes fica no fim do terreno, não havendo contato com o portão externo. O relatório também afirmou que as celas são espaçosas, comportando 2 presos por unidade. E os corredores são monitorados por câmeras. Ele ainda finalizou que o oficial do dia, que estava de plantão no momento da inspeção, informou ao juiz que não estão ocorrendo obras do pavilhão dos presos ou nas galerias de alojamentos. E o assunto é mobilidade, que está em pauta nesta terça-feira. A presidência do Tribunal Regional do Trabalho convocou uma nova audiência de conciliação junto ao Sindicato dos Rodoviários para discutir o aumento de salário da categoria, que vem sendo reivindicado desde 2020. O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Sebastião José, está confiante com uma decisão favorável para a categoria e ressaltou ainda que não está pedindo nada ilegal ou difícil de ser cumprido. Vamos acompanhar este caso até o fim. Maria Alice e Juliana, eu fico por aqui. Até amanhã. Obrigada pelas informações, Anderson. Uma ótima noite para você. Obrigada, Anderson, e até amanhã. E o ex-juiz Sérgio Moro, do União Brasil, virou réu em uma ação popular movida por deputados do PT na Justiça Federal do Distrito Federal. Na ação protocolada no final de abril, os deputados pedem que Moro seja condenado a ressarcir os cofres públicos por alegados prejuízos causados à Petrobras por sua atuação na Lava Jato. Hoje, o ex-presidente Lula afirmou que espera que Moro tenha o direito de defesa e presunção, diferentemente do seu julgamento conduzido pelo ex-juiz. Não foi definido ainda o valor da indenização que Sérgio Moro vai precisar pagar caso seja condenado. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomendou que os aeroportos adotem medidas de proteção para prevenir a chegada da varíola dos macacos ao Brasil.
Uma sala de monitoramento também foi criada para acompanhar o cenário da doença no país. A agência divulgou por meio de nota que vai reforçar a importância das medidas de proteção à saúde nos aeroportos e nas aeronaves, considerando as formas de transmissão da varíola dos macacos aos humanos. O órgão reforçou que tais medidas, como o distanciamento físico, o uso de máscaras e a higienização das mãos, protegem o indivíduo e a coletividade contra a Covid-19 e outras doenças. No início da semana, o Ministério da Saúde elaborou uma sala de situação para rastrear os casos suspeitos e definir o diagnóstico clínico e laboratorial da varíola. A infecção viral é endêmica em partes da África Ocidental e Central e se espalha principalmente por contato próximo. A maioria dos casos recentes foi relatada na Europa e até o momento não há notificações de casos suspeitos da doença no país. O Ministério encaminhou aos estados um comunicado de riscos sobre a patologia com orientações aos profissionais de saúde e informações disponíveis até o momento sobre a doença. Uma proposta de emenda à Constituição apresentada na Câmara dos Deputados estabelece a cobrança de mensalidades em universidades públicas brasileiras. Polêmico, o tema enfrenta a resistência de partidos de oposição e tem gerado controvérsia nas redes sociais. A matéria consta da pauta desta terça-feira da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que é a primeira fase de tramitação. Caberá agora ao colegiado analisar apenas questões técnicas. Um tiroteio em uma escola de ensino fundamental no Texas, nos Estados Unidos, deixou ao menos 15 mortos nesta terça-feira. O incidente foi registrado na cidade de Uvalde, a 130 quilômetros de San Antonio, e o suspeito pelos disparos também morreu no local, segundo as autoridades americanas. Até o momento, 14 crianças e uma professora morreram no ataque. A escola recebe alunos de 5 a 10 anos. Além das mortes, ao menos 13 estudantes deram entrada em um hospital da região com ferimentos. Uma criança e uma mulher de 62 anos precisaram ser transferidas para uma cidade vizinha, para um centro de saúde especializado em traumas. E a guerra na Ucrânia completa hoje 3 meses e segue gerando consequências no mundo inteiro. Milhares de civis e militares morreram e o presidente Volodymyr Zelensky denuncia um massacre no leste do país. Depois de afastar as tropas invasoras das duas grandes cidades do país, Kiev e Kharkiv, os ucranianos admitem dificuldades para conter o avanço russo. O Ministério do Exterior ucraniano, Dmytro Kuleba, diz que a intensidade dos ataques no Donbás aumentam a cada dia e que a ofensiva russa na região é a maior em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Para a inteligência militar britânica, o plano de Vladimir Putin é cercar e conquistar 3 cidades estratégicas e assim dominar totalmente o Donbás, que já é ocupado em grande parte por separatistas pró-Moscou desde 2014. A Ucrânia pede mais armas aos países ocidentais para enfrentar a força da Rússia, que, segundo o presidente Zelensky, está custando até 100 vidas por dia. O secretário do Conselho de Segurança da Rússia disse que a operação militar vai continuar até que todas as metas sejam cumpridas e que Moscou não estabelece prazos para atingir seus objetivos. As consequências do conflito são cada vez maiores. Os preços de energia dispararam e o mapa de segurança da Europa deve mudar, com os pedidos de adesão à OTAN da Suécia e da Finlândia. Nos 3 meses, milhares de pessoas morreram, entre civis e militares, mas não há um balanço preciso. Somente em Mariupol, autoridades calculam 20 mil vidas. 8 milhões de pessoas foram deslocadas internamente e mais de 6 milhões precisaram fugir para outros países. E hoje é celebrado o Dia Nacional do Café, a bebida mais consumida no Brasil depois da água. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Café apontam que 9 em cada 10 brasileiros com mais de 15 anos consomem a bebida, que, ao contrário do que muitos pensam, pode fazer bem à saúde. Você quer uva? Não, quero café. O
café nosso de cada dia é assim. Café é o dia a dia. A gente toma café todo momento do dia. Café é aconchego, é carinho. Quando a gente está em casa, que a gente toma um café, sente o cheiro de um café, a gente se sente acolhido. E o café também é saúde, como explica a nutricionista. Nos ajuda no emagrecimento, melhora o desempenho físico e mental, né? A gente já tem testes aí, até em atletas que melhoram o seu desempenho, atletas e réis seres mortais como nós, assim, que fazem academia todos os dias, ou então que fazem exercícios físicos, né? Mas isso melhora muito o desempenho, porque também ativa o metabolismo e faz com que a gente tenha um pouco mais de disposição. É mais disposição para malhar e para pensar. A doutora ressalta que, por elevar o nível de concentração, o café também ajuda no tratamento de pacientes de doenças como Parkinson e o Alzheimer. Já tem estudos que comprovam que o café faz com que as pessoas que têm esse tipo de doença autoimune, elas conseguem sustentar por muito mais tempo uma fase estável da doença, né? Justamente pelo nível de cafeína, por manter a pessoa mais ativa, mais atenta, né? Não é à toa que muita gente já acorda com ele. É a primeira bebida do dia para acordar, levantar bem. Coado, expresso, carioca, americano, cappuccino, personalizado. Quando o assunto é café, são várias as possibilidades. Agora imagine um café que é literalmente a sua cara. Bem, esse aqui é o meu. A tecnologia está nesta cafeteria localizada na Liberdade, em São Paulo. É aquela máquina de impressão 3D que imprime a imagem feita com extrato de café. O extrato de café que ele é pulverizado na camada ou do chantilly ou da própria crema. Então é um produto totalmente consumível, totalmente seguro, né? Não utilizamos nenhum tipo de corantes e nem corantes artificiais. E é rápido ou demora? Nossa, é coisa de 5 segundos. Né? Tem o preparo da bebida e aí 5 segundos para fazer a impressão da foto. Um café diferente para um momento marcante e aquele básico para qualquer hora do dia. Mas diferente do que muitos pensam, o café não pode ser preto. O café, ele tem que ser assim, ó, marronzinho. Vamos ver se ele tá aparecendo aí. Mais claro, tá? E dentro da xícara não pode ficar aquele café preto, sabe aquela borra preta assim? O café, quando ele é muito escuro, muito preto, ele já muitas vezes passou por um processo de torra muito acentuado e isso pra gente não é legal. Isso é o que dá muitas vezes a dor de estômago, que causa um pouco de dor de cabeça, um mal-estar. Eu tomei um café hoje, não fiquei legal. Muitas vezes é isso, ele se torna até um pouco agressivo, né? E tem limite, viu? Segundo a nutricionista, 5 xícaras de 50 ml por dia é o máximo que pode ser ingerido por um adulto. E tem mais um detalhe. Eu sempre digo assim que café é café. Não é café com açúcar, não é café com mel, não é café com nada. Café é café, simples assim. A gente não adoça café, jamais. E é claro que eu encerro essa reportagem com um brinde aos amantes de café, como eu. Saúde! Que delícia, hein? Deu vontade. Quem não gosta de um bom café, né, Maria? Quem existe, né, Ju? Ainda mais nesse friozinho. Vamos correr que a gente vai tomar café. Não temos mais tempo. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite para você.